Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Tijolo Cast. Presença aqui muito especial do Eduardo Buzzi, né? Ele é Head de Investimentos lá da Terracota. A Terracota é uma gestora de Venture Capital focada em Construtex e PropTex, né? Ele veio lá de Santa Catarina, está nos visitando hoje para comparecer ao evento lá do Sinduscom, onde a gente vai ter um painel do tijolo super especial. E a gente aproveitou para conversar um pouquinho aqui sobre o conteúdo que ele vai estar trazendo lá hoje para o evento também e falar sobre aqui inovação, né, novos formatos de negócio aí que estão surgindo e também um pouco de tendência de mercado, né? Mas o tema que a gente quer trazer aqui hoje como um tema central do nosso painel aqui é a residência como serviço, né? Ou RaaS, como se fala aqui, né? Resident as a Service, né? Como se fala. E aqui dentro desse tema eu acho que tem uma conversa muito legal para a gente falar, que é a questão comportamental, né, onde vocês trazem no estudo lá da Terracota a questão das transformações nos comportamentos e preferências de moradia, né? Esse é um dos macro temas aí que vocês estão detectando, né? E dentro desse tema eu acho que uma conversa muito legal é a gente falar sobre as novas gerações e como o mercado está se transformando, né, através dessas novas gerações que estão tendo uma questão comportamental, sim, né, de não quererem tanto, né, comprar o seu próprio imóvel e possuírem seu próprio imóvel, mas sim usufruírem somente do bem. Mas não só isso, né, o que vocês detectaram, que eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho, é que também existe uma questão de dificuldade de poder de compra, né? Então, eu queria te dar boas-vindas aí, Buzzi, e a gente começar batendo esse papo um pouquinho sobre essa questão comportamental aí. Opa, obrigado pelo convite, Fred. Vai ser um prazer aqui a gente estar conversando sobre residência como serviço. Esse é um tema que a gente explora há bastante tempo já dentro da Terracota, né? Recentemente a gente até fez um encontro com os nossos investidores em São Paulo falando sobre o tema. A gente vê que tem uma mudança muito grande do mercado imobiliário como um todo em cima disso, né? E também tem muitos tabus, né, associados, né, à utilização dos imóveis para renda e também como isso tem impactado no mercado, né, e vai ser muito bacana assim, a gente conversar sobre isso e ajudar a esclarecer um pouco desses aspectos aqui. Legal. Buzzi, a gente estava conversando ali um pouquinho antes e tu vinha me dizendo não é só uma questão comportamental, como a gente ouve, né, da garotada, vamos dizer assim, não querer mais ter seu próprio imóvel porque são mais desapegados, enfim, mas também é uma problemática relacionada aí ao acesso ao crédito, né? E eu acho que tem até alguns gráficos aí que vocês trazem no estudo de vocês, que traz um pouquinho desse drama, vamos dizer assim, de mercado, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão comportamento versus acesso ao crédito, né? Perfeito. Falando principalmente, né, dessa questão comportamental e das preferências de moradia, né, no curto prazo, o que a gente vê hoje são 3 movimentos, né? Então, o primeiro deles são as mudanças demográficas. Então, a gente tem tanto uma geração mais jovem surgindo no mercado que tem dificuldade para comprar esses imóveis, né, muito atrelado a essa questão do acesso a financiamento, acesso a crédito, conseguir dar as entradas. E também a gente tem no outro extremo, né, uma população mais sênior, que também está crescendo hoje e que também não tem tanta necessidade de ter o imóvel proprietário. Eles poderiam aproveitar muito mais esse valor construído ao longo da vida, que hoje está preso nos seus imóveis, de outras formas, né? E é um pouco desse movimento que a gente já vê acontecendo no mercado americano, mas no Brasil ele ainda é muito incipiente, né? Outro movimento que a gente vê também acontecendo em paralelo com isso é o adensamento dos grandes centros urbanos, né? A gente vê muita gente se movimentando para essas grandes metrópoles em busca de emprego, né? Durante uma etapa da vida onde eles precisam de maior flexibilidade, geralmente essa geração entre 20 e 30 anos, onde ainda não constituiu família e precisa dessa maior flexibilidade devido ao emprego, que às vezes vai precisar se locomover para outras regiões, e ela não tem a necessidade ainda, né, para fins de moradia, de ter um local único, né, de vida. E tem um terceiro movimento também, que é o da economia de uso e do compartilhamento, né, dos itens no fim do dia. E esse uso, ele acaba, talvez anteriormente, né, em gerações passadas isso era mais um tabu, havia mais essa necessidade de se ter o seu próprio imóvel.
Hoje em dia, a gente já consegue ter um menor preconceito com esse tipo de acesso e, às vezes, até uma preferência por isso, né? Então, com o começo dessa digitalização da cadeia, agora mini-mercados, tudo isso inserido dentro dos próprios imóveis, né? Essa questão do compartilhamento, até eu vou trazer um pouquinho do lançamento da Tesla, lá do carro, né? Autodirigível lá, né? O carro autônomo. E a principal questão que surgiu foi também a questão do compartilhamento, né? Do quanto tempo a gente deixa o veículo parado. E o imóvel também, né? É uma coisa que passa mais tempo já por isso, né? E a gente vê vários modelos de co-living e outras questões também que surgem. Mas acho que a questão da flexibilidade, sim, acho que é um ponto que para o jovem, né, é importante ter essa maleabilidade, poder ir de um lado para o outro sem ter um imóvel atrelado, né, que tem que se desfazer do imóvel, enfim. Mas eu acho que um ponto que também reflete, também a gente estava falando, né, é a questão que isso acaba se refletindo no aumento dos aluguéis, né? E vocês mostraram um pouco do crescimento que tem, e a gente até vê mercados mais evoluídos, né, nos Estados Unidos, o quanto essa fatia, né, dentro do mercado imobiliário é maior do que aqui, né, de imóveis locados e como esse negócio de locação vem crescendo, né? Perfeito. Quando a gente olha para o mercado americano, né, os fundos imobiliários americanos, né, os REITs, eles somam mais de 7 trilhões em valores de ativo, né? Enquanto que aqui no Brasil esse valor ele ainda está na casa dos bilhões, né, e centenas de bilhões baixos ainda, né? Não é um valor tão elevado. Então a gente vê muito espaço para amadurecimento desse mercado institucional aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de renda, dessa residência como serviço, talvez o caso mais enfático disso no Brasil seriam os multifamilies, né? Que é um mercado praticamente inexistente ainda. Hoje, no Brasil, a gente estima que tem menos de 20 mil unidades, né, de apartamentos disponíveis nesse modelo, sendo que no Brasil tem algo em torno de 15 milhões de residências alugadas, né? Então 20 mil unidades, né, é uma fração mínima, né? Não representa quase nada disso. Mas, por outro lado, a gente vê um movimento de crescimento disso muito forte, né? A gente teve lá em São Paulo com o pessoal da Brookfield, com o André Lucarelli, comentando muito sobre a tese de investimento deles em multifamily aqui no Brasil, muito pautada em ajudar a fomentar as construções que vão ser esses multifamilies daqui 5, 10 anos aqui no Brasil, né? Com o mercado que eles estão apostando nesse amadurecimento de médio e longo prazo. Outra empresa que está trabalhando em cima disso também é o Fundo de Pensão Canadense, né? O Fundo de Pensão Canadense tem investido em vários projetos com a própria Cirela, em São Paulo, e com a SKR, justamente para a construção desses edifícios multifamily também, né? É um capital de mais longo prazo que busca mais estabilidade do que necessariamente esse crescimento rápido, né? Então, por ter essa paciência, eles conseguem ajudar a desenvolver esse mercado aqui no Brasil. E Buzi, pegando já esse gancho dos investidores, dos fundos, né? A gente vê aqui vamos dizer assim, são duas esferas, né, que o investidor olha. Uma é a questão da renda, né, do investimento imobiliário, e outra questão do ganho de capital. Onde a gente sempre olhou muito mais para ganho de capital aqui, né, para os fundos talvez um pouco mais renda, né, mas o investidor privado, o family office, enfim, olhando muito, e a própria pessoa que compra um imóvel para morar ou para usufruir também está sempre olhando, né, para a questão de ganho de capital. E vocês estavam falando sobre uma mudança, né, e um crescimento desse investidor olhando mais para a renda. Como é que está sendo isso? Como é que estão os resultados também? Porque eu acho que o investidor ele sempre busca resultado, né? Perfeito. Como é que está sendo isso no mercado hoje? Perfeito. Tem uma pesquisa muito interessante do FIPZAP, que ele acompanha a intenção de compra dos investidores, né? Então, ele separa os investidores para renda e investidores para ganho de capital. Quando a gente olha para 2014, o mercado era aproximadamente meio a meio. Metade era patrimonialista, comprava os imóveis para renda e reter esse ativo, e metade fazia esses investimentos para ganho de capital e depois revender isso no mercado. E quando a gente pega essa linha do tempo de 2014 para cá, a gente vê um crescimento. Foi um pouco afetado ali pela pandemia, mas ele já está se recuperando, desses investidores interessados nas operações de renda, né? Hoje, aproximadamente 70%, né, ou seja, 2 a cada 3 operações, são voltadas para esse público de renda. E o ganho de capital perdeu espaço nesse mercado, né?
Junto disso, também, como falei, tem esse movimento dos multifamilies crescendo em paralelo. Então, tanto a pessoa física quanto o institucional estão começando a olhar para essas operações de renda. O que é o grande gargalo aqui ainda, né? Custo de capital. Né? Querendo ou não, é difícil você competir com uma taxa Selic que fica em torno de 11% ao ano, né? Então, você gerar isso com locação, você tem que sempre compor, né? Você tem que olhar o que você está tendo de receita dessa locação, mas também que você está tendo uma valorização imobiliária se você quiser vender esse ativo em algum momento. Somente a renda, olhando separadamente, ela não paga o investimento, né? Comparando a uma taxa Selic, é isso que você está querendo dizer. A gente tem que olhar para as duas coisas, né, e compor uma rentabilidade conjunta, vamos dizer assim. Perfeito. E esse é um cálculo muito difícil de fazer no mercado, né? Por quê? Porque quando você está lançando um empreendimento, você não tem como garantir uma determinada renda, né? Então, existem sim estimativas, né? Todo mundo trabalha com isso, com diferentes métodos, né? Mas você nunca sabe exatamente qual que é o seu custo operacional também para garantir aquela renda, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um apartamento que eu consigo alugar a R$3.000, né? Talvez eu vou ter algo em torno de R$1.000 de custo associado a essa alocação de R$3.000. Isso tem que entrar na conta do investidor que está comprando e está gerando essa renda, né? Porque na prática ele está gerando R$2.000 e não R$3.000 de renda mensal. Mas ele também tem essa valorização imobiliária. Então, quando ele compõe as duas, ele fica acima dos índices, né? Mas é uma conta não trivial no fim do dia e tem uma grande dificuldade ainda do mercado de entender e de explicar essa conta, né? Isso vai desde das incorporadoras, quando estão planejando seu projeto, até também o corretor lá na ponta, né, na hora de vender esse imóvel. Eu ia dizer, teve um lançamento da Cirela aqui, até casualmente em Porto Alegre, foi eu acho que foi um dos únicos assim deles, talvez no Brasil, que já foi concebido como uma espécie de fundo imobiliário, né? E inclusive administrado pelo Charlie, que é parceiro nosso, vocês conhecem também. E eles têm essa dificuldade justamente da ponta, né? Porque é uma venda de um investimento, não é uma venda de uma moradia ou de um hotel, que seja, é algo diferente, né? E a gente vinha comentando um pouco da dificuldade, porque é um produto novo, né? Os corretores não estão acostumados a vender, e que está muito ancorado, sim, na renda, né? E na prestação de serviço que está associada ali ao produto também, né? Perfeito. A gente tem olhado muito para esses diferentes públicos na hora de vender o empreendimento, né, no fim do dia. Você pode estar construindo para o comprador final, né, e esse comprador final ele vai estar muito mais olhando para a necessidade do dia a dia dele, que tem relação com a facilidade para ele chegar no trabalho dele, com o que ele vai ter de bem-estar ali dentro desse empreendimento. Você pode estar falando com um investidor menos institucionalizado, onde ele vai estar olhando para a renda dele, mas ele vai ter muito mais aquele gut feeling no fim do dia, né, de achar que aquele prédio vai ser bom, talvez a criteriosidade dele com os dados, né, e com a análise de viabilidade desse projeto vai ser um pouco menor, e você vai ter que ter uma linguagem tanto voltada para mostrar que aquele é um empreendimento bacana e que vai despertar um interesse pessoal nele, mas também mostrar um pouco desse retorno de investimento. E você tem também o investidor mais profissionalizado, né? Que quando você estiver conversando com ele, ele vai olhar muito mais para quais são os dados, as evidências que provam o retorno daquele investimento, né? E também como que ele vai conseguir potencializar isso, seja ele pegando alavancagem, né? Então ele usando o capital de terceiros para aumentar ainda mais a renda que ele vai ter naquele prédio, correndo outros riscos. Então, são conversas totalmente diferentes e o mercado precisa ter essa clareza, né, de como vender para cada um e até entender que, às vezes, vão ser equipes de vendas diferentes. Sim. Talvez até a turma de investimentos, né, tenha que ser envolvida nessa questão de saber oferecer o produto, saber trazer os argumentos para o investidor, né, que acho que é diferente. Perfeito. Mas eu queria pegar um pouco esse gancho da residência como um serviço, né, e até esse caso que a gente está falando do investidor, por exemplo, que ele quer o problema resolvido, né? Ele quer o dinheiro lá pingando na conta dele, não quer ter que se preocupar, o imóvel é só, vamos dizer assim, é um ativo financeiro lastreado no imóvel, vamos falar assim, né? Perfeito. Então, isso abre um espaço gigantesco para uma série de soluções aí, digitais e startups, enfim, e eu sei que vocês, por causa do fundo, estão muito atrelados a isso, né? E eu queria que tu
trouxesse alguns, a gente, enfim, o próprio Charlie já citei aqui, sei que tem a Yuka lá no portfólio, né? E vocês acabaram de fazer um fórum lá, um deep dive, acho que vocês até visitaram o Charlie lá, né? Sim. No último evento lá em São Paulo. No anterior a gente tinha visitado. Isso. Eu queria que trouxesse um pouquinho assim do que vocês estão enxergando de novidades aí, né? E como é que as startups estão interagindo nessa camada de serviços dentro da residência como serviço. Legal. Até começando por essa parte da camada de serviços, né? A gente viu muitas dessas empresas inovadoras emulando o comportamento de empresas tradicionais, mas com uma camada adicional de tecnologia. Na Terracota a gente gosta de chamar de empresas tech-enabled, e trazendo isso para trazer mais eficiência e um direcionamento mais específico no processo, né? Por exemplo, a gente conhece empresas como Parkside e Season, que parte da proposta de valor deles é ser um incorporador imobiliário que vai entregar tudo resolvido para o investidor final. Né? Então você tem um investidor final lá na ponta, que ele quer essa operação de renda, que ele não vai ter que se preocupar com quem é o operador, ele não vai querer se preocupar com obra, com otimizar esse empreendimento, escolher empreendimento, e ele vai numa empresa que já é especializada em construir, né, esses edifícios pensando para renda. Né, e já conseguem te trazer uma noção de o que é a rentabilidade que esse edifício vai entregar lá no final. Então, desde a concepção do projeto, então como fazer as unidades otimizadas em termos de tamanho, o que elas deveriam ou não deveriam ter, o que a área comum deveria ou não deveria ter, tudo isso é pensado já dentro dessas empresas. Né? Então, esse é um primeiro modelo em que você já entrega uma solução completa de incorporação para esse cliente final. E eles usam muitos dados de mercado das próprias plataformas para entender qual que é o valor que eles vão entregar nessas regiões. Então, por exemplo, quando vai começar uma obra que vai ficar pronta daqui 4, 5 anos, a Season e a Parkside já tem uma noção muito clara de quanto que eles vão entregar de rentabilidade para esse investidor. Né? E por que essa conta é viável ou não. E daí eles têm um time especializado em vender para esse tipo de investidor. E também, depois, quando isso está pronto, eles têm uma operação que, em média, é mais eficiente que o mercado. Então, eles vão conseguir deixar o teu imóvel alugado por mais tempo. Então, eles vão conseguir te entregar mais resultado e, por conta disso, eles também vão conseguir cobrar um pouco mais nessa incorporação. A gente tem também empresas, né, como a própria Charlie, né, que você citou, que o foco delas é justamente a operação em si. Então, nesses casos, eles conseguem trazer uma qualidade de um serviço de um nível de hotelaria, só que com um custo muito menor, né, quando a gente compara. Né? Então, eles conseguem entregar uma... E os próprios hotéis estão sendo reformulados, né, com esse conceito de... Enfim, eles têm um custo melhor e às vezes um serviço melhor também. Né? Perfeito. Que é uma coisa até que não é inconcebível, mas acaba acontecendo, né? Porque são mais digitalizados, são mais eficientes, né, na prestação de serviço. Exato. Inclusive, a gente tem um dos nossos investidores lá de Natal. Ele está desenvolvendo um projeto, a gente tem conversado sobre esse projeto dele, que é justamente a concepção de hotéis mais eficientes. Isso vai desde o custo de construção muito menor, que tem a ver com uma mudança dos métodos construtivos, também a escolha de áreas onde você aproveita sinergias com o entorno. Então, por exemplo, algo que a gente fala muito na residência como serviço é ancoragem. Né? O que é ancoragem? É você escolher locais que vão ter um grande fluxo de pessoas e por conta disso você vai ter sempre uma alta taxa de locação, vai conseguir melhorar o seu preço médio nas diárias e vai gerar mais renda, né, no fim do dia. Então ele está aproveitando muito essa eficiência de construir barato e também ter o apoio desse entorno, por exemplo, strip malls ou pequenos shoppings financiando até parte dessa construção para ajudar esses projetos a surgirem de forma mais barata e também com um nível de serviço em que não necessariamente ele vai te entregar tudo de graça, né? Então, por exemplo, você vai num hotel, de graça entre aspas, né, no fim do dia, você vai no hotel, você tem acesso a todo o serviço de quarto e tudo que o hotel oferece, né, no fim do dia, isso tudo já está embutido no seu pagamento. Com tecnologia, hoje, você consegue fracionar isso. Sim. Escolher o que você quer usar. Exato, e daí você só paga, de fato, pelo que usar e fica mais eficiente para você. E também fica mais eficiente para o dono do hotel no fim do dia, né? Porque ele só gasta também quando precisar, de fato. Ele não está tendo que oferecer um serviço que não vai ser utilizado. Legal. Eu queria puxar um outro tema que a gente ouve muito aqui no Tijolo e eu acho que é o drama hoje do mercado, que é a questão da mão de obra, né? E aí puxando mais para as construtechs, talvez, né?
O que vocês estão vendo? Porque assim, a gente estava até conversando aqui hoje de manhã, não é mais uma questão só de capacitação de mão de obra, é uma questão da mão de obra não querer mais fazer esse tipo de trabalho. As pessoas não querem mais trabalhar na construção civil, é uma questão comportamental e porque tem outras profissões talvez que paguem melhor e deem menos trabalho. Perfeito. E aí a gente só enxerga um caminho para a construção civil, que é a tecnologia, né, a industrialização da cadeia, enfim. O que vocês estão vendo assim nesse... A gente não está enxergando isso ainda chegar na ponta aqui. Pelo que a gente escuta das incorporadoras, está muito lento esse processo. Como é que vocês estão vendo isso? Perfeito. Quando a gente olha para a mão de obra, né, a gente vê até uma concorrência grande que a gente costuma brincar, que é das plataformas, né? Então, Uber, outras ferramentas que estão ocupando as pessoas que antes trabalhavam na construção civil, né? E isso se reflete em dados também, né? Quando a gente pega o INCC, né, que é o índice de inflação, e a gente quebra ele em materiais e também em mão de obra, a gente vê a mão de obra subindo muito mais do que o custo de materiais. E isso por conta justamente dessa escassez de mão de obra, né? O fato da mão de obra estar crescendo mais que o material, ele acaba já incentivando o mercado a migrar mais para a construção industrializada no fim do dia, né? Porque hoje um dos grandes gargalos para ela não estar mais adotada, industrializada, é justamente custo, né? A gente vê que prazo ela já resolve, mas custo e funding são os dois grandes gargalos no final do dia, né? Então, ou a obra vai ficar pronta muito rápida e o cliente não vai conseguir cobrir aquela entrada, e daí isso também cria um problema para o incorporador, porque se ele entrega rápido demais, o fluxo de caixa dele vai descolar do que é o do empreendimento. Ou se não também o custo de fato de produzir as máquinas, isso tudo. Não para de pé, porque precisa de mais escala. Para resolver isso, né? Tem um segundo gargalo também que é o imposto, né, no fim do dia, porque hoje o imposto de você construir dentro da obra e você construir na indústria são totalmente diferentes, e isso também deixa muito mais caro essa construção na indústria. Então, para resolver isso, a gente vê diferentes modelos de negócio surgindo, né? Então, tem desde modelos, né, como o da Alea, por exemplo, que é a construtora de casas da Tenda, né, que foca no segmento econômico, tem uma capacidade produtiva insana. Eles vão estar aqui conosco essa semana. Tem que legal. Tem um evento de inovação deles, que é nacional, e o de Porto Alegre vai ser feito no tijolo aqui. Pô, que bacana. Mas continua aí. Eles têm uma capacidade produtiva insana, né? Eles conseguem produzir hoje já 10 mil casas por ano dentro da fábrica deles. Né? E casas que vão se adequar às faixas 1 e 2, né, do segmento do Minha Casa Minha Vida, né? Então, no fim do dia, eles têm que ter uma eficiência muito alta para isso tudo funcionar. E daí, com esse volume todo, a conta começa a fechar, né? Mas para desenvolver tudo isso, você precisa de muito capital, né? Então, não é a média do mercado, né? A grande maioria do mercado vai, de fato, consumir as soluções industrializadas de empresas que vão ser fornecedores de materiais no fim do dia para eles. Né? Então, um exemplo de quem está fazendo isso hoje é o pessoal da Steel Corp, né? Então, no próximo ano, eles já vão faturar mais de R$1 bilhão na empresa, e eles se posicionam muito mais como um fornecedor desses materiais. Então, eles entregam desde estruturas para as fachadas dos empreendimentos já industrializadas, essa fachada, até kits para algumas partes específicas do empreendimento, até também a parte mais estrutural no fim do dia, né? Talvez é um dos grandes gargalos hoje da construção. E tem a questão também da eficiência do canteiro de obras, né? Que eu acho que tem muito software e muita coisa de gestão que a gente vê também surgir, enfim, volta e meia surge o assunto. Mas eu queria te perguntar, a gente não cobriu aqui o tema que está aqui nas macro tendências, né, da residência como serviço, que é transformações na cadeia de valor no setor imobiliário. Queria que tu trouxesse um pouquinho, não sei se a gente acho que alguma coisa a gente já falou, mas o que você se refere nessa transformação, né? O que de fato vocês estão enxergando aqui? Perfeito. Talvez a principal delas hoje é de fato funding, né? Então, essa capacidade de compra dos imóveis, né, por parte das pessoas. A gente vê esses recursos da poupança, né, e do FGTS, ele crescendo numa proporção pequena ou até reduzindo, né, em algum nível, e esse recurso agora está sendo muito mais alocado para ajudar a pessoa física, né, a comprar essas residências, né, no final do dia. Então ele sai bastante da construção, né, que antes ele também era usado para fazer essas construções. E a partir do momento que esse recurso ele começa a ficar mais escasso,
né? Então, as pessoas passam a ter mais dificuldade para conseguir acessar o financiamento e por não conseguir comprar esses imóveis, elas passam a ter que alugar, né? Então, aumenta-se muito essa demanda por imóveis para alocação. Aumentando essa demanda, consequentemente, o preço dos imóveis vai subir junto. Então, esse é um fator que ele faz com que esse mercado se torne mais atrativo para quem quer investir nisso. Então, mais casas passam a ser produzidas para renda, né, no fim do dia, mais imóveis para renda. E, ao mesmo tempo, também as pessoas elas são obrigadas a optar por isso porque elas não conseguem acessar o financiamento, né? Sim, não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação. A pessoa não tem outra opção, ela vai para o aluguel. Vamos dizer que é mais ou menos isso. Isso. E vocês trazem um pouquinho do lançamento dos compactos. Eu vi ali uns gráficos que eu acho que é legal comentar um pouquinho, né? Legal. Esse movimento ele foi antecipado principalmente em São Paulo, né? Então, quando a gente olha 2018 e 2019, a gente vê um boom da velocidade de venda dos compactos. Então, enquanto que um imóvel tradicional no mercado de São Paulo ele tinha uma velocidade de vendas perto de 8%, 9% ao trimestre, o compacto tinha o dobro disso, né? Então, viram que estava muito fácil de vender compacto, de certa forma, porque o preço final do imóvel ele era muito parecido com o do imóvel maior, porque ele estava atendendo o mesmo requisito desse cliente final, só que com uma área muito menor. Então, você tinha um preço por metro quadrado maior. Sim, então, você conseguia rentabilizar mais e colocar mais força de vendas em cima para esse mercado acelerar. Depois de 2019, quando mais a gente começou a perceber esse movimento, essa velocidade de vendas diminuiu, ela ficou mais perto do que é o imóvel tradicional, mas ainda melhor. E hoje, se a gente pega a comparação de lá para cá, hoje é produzido 3, 4 vezes mais em empreendimentos compactos do que era produzido lá atrás. E Buzi, isso não é uma bolha? Vocês acham que isso pode... O pessoal fala que o compacto é a nova sala comercial, enfim, né? Isso vocês ainda veem espaço para isso crescer. Como que a gente enxerga isso, né? Com certeza o cenário está mais competitivo fazer isso e a própria redução na velocidade de vendas mostra isso, né? Está mais difícil vender porque está mais competitivo. Ainda assim existe espaço para os bons empreendimentos, né? Com certeza. E a gente vê os lançamentos das boas empresas, aquelas que estão mais estruturadas nessa cadeia de venda, que conseguem mostrar para o investidor quanto que isso vai render, que consegue chegar nos investidores certos, né, e tendo o pitch certo, elas continuam vendendo super bem. Mas a gente também vê índice de vacância de apartamento. Tem algumas plataformas que a gente acompanha que mostram, né, que dependendo da região, por exemplo, Goiânia, metade dos imóveis, metade do tempo dos imóveis somente está alugado, desses imóveis para locação de curta duração. A gente começa a ver que também tem investidor que estava lá esperando essa rentabilização e não está tendo ela, né? Então, com certeza, ele vai se frustrar com isso. Isso vai gerar problemas para o mercado no futuro. A gente, dentro da Terracota, até imagina que daqui a alguns anos pode acontecer uma leva de imóveis estressados no fim do dia, né? Ter imóveis que vão ser grandes compras de portfólio a um valor reduzido de investidores frustrados porque não obtiveram esse sucesso. Mas, assim, isso é olhando para a média, né? Com certeza tem uma camada relevante ali que está tendo retorno excelente. Eu acho que passa um pouco pelo que tu falaste antes, que é ter uma boa ancoragem, né, e uma boa localização, né, onde a gente tenha fluxo de pessoas e áreas. Acho que é mais ou menos esse que é o segredo do negócio. Né? Com certeza, mas também saber chegar nesse cliente final, né? Então, porque existem as plataformas, mas primeiro, né, se você usar somente elas, você vai estar deixando um pedágio grande na mesa. E também, você, mesmo que utilize elas, você precisa saber se diferenciar dentro delas, né? E daí tem algumas formas de fazer isso, né? Que você consegue manter a sua avaliação lá melhor performática. Você tem uma parte de variação de preços, né? Ao longo do ano, que também é importante para você conseguir garantir que essa locação continue acontecendo. Existe uma dificuldade de dados aqui no mercado nacional, né? Mas apesar disso, essa variação de preços ela contribui, né, para você conseguir manter o imóvel locado por bastante tempo e, digamos assim, num preço quase ótimo. E também tem um fator que é a eficiência na operação por trás, né? Você não, como eu falei antes, não dá para gastar muito dinheiro dentro desse espaço, né? Porque se você gastar dinheiro demais nele ou pagou muito caro na hora da compra, você não vai conseguir ter uma boa rentabilidade também.
mas ao mesmo tempo tem que entregar um serviço bom para o cliente final, né? Senão também o cliente vai uma vez e não volta, né? Perfeito. E isso pode ter tanto a ver com a equipe que está por trás disso, mas também na hora que esse projeto foi pensado, né? Por exemplo, a gente vê agora empreendimentos vindo com já o elevadorzinho do iFood. A gente vê empreendimentos onde existe uma lavanderia compartilhada para compensar um espaço menor. Então, esse pensar na operação, ele pode começar desde do início do projeto lá. Então, isso também é um fator bem importante. Outro exemplo, né? A gente vê muitas áreas comuns que tem muito valor, como, por exemplo, uma área de festas, uma academia, uma piscina, mas a gente vê outras áreas comuns que acabam tendo um valor agregado mais baixo, né? Por exemplo, uma biblioteca. Não é uma regra absoluta, né? Mas, assim, na maioria dos casos, uma biblioteca ou alguns outros espaços que não necessariamente eles agregam tanto para quem está alugando aquele espaço. Sim, tem que ter um entendimento do que vai ser bom para o cliente, o que daqui a pouco pode ser um diferencial do empreendimento também. Às vezes ter uma biblioteca, ter um coworking, alguma coisa que funcione dentro do empreendimento, que seja um atrativo, né? Que também não deixa de ser uma ancoragem, eu acho, do empreendimento. Até lá em São Paulo a gente visitou o pessoal da Vila 11, né, e é muito interessante a forma com que eles levam essas áreas comuns dentro do empreendimento deles, né? Eles têm, por exemplo, coworkings, onde parte do coworking, os moradores, né, lá são locações de longa duração, eles conseguem até reservar essas salas como um escritório da própria empresa dele. Então ele consegue ter a moradia com a empresa muito bem conectadas dentro do próprio empreendimento, né? Isso tem muito a ver com quem é o perfil do cliente deles naquela região de São Paulo. Muito legal. Eu queria pegar esse tempo final aqui, que a gente já está chegando no fim, para você falar um pouquinho da Terracota, né? Eu acho que tem investidores aqui que vão estar olhando também. Como é que funciona, né? Quanto tempo que vocês estão aí? Depois a gente falar um pouquinho rapidamente do portfólio das investidas, né? A gente conversar sobre alguns destaques do portfólio, que eu acho que é legal, mas só falar um pouquinho da Terracota, assim, em geral, para a gente conhecer. Bacana. Então, a gente está desde 2019 no mercado, né, investindo em startups do setor imobiliário. Por que tecnologia e setor imobiliário? Essa é a bagagem dos sócios, né, da Terracota, né? Eles fizeram uma carreira, né, nesse mercado de tecnologia para o mercado imobiliário, trabalharam em grandes RPs do setor e desenvolveram o primeiro corporate venture capital do mercado, né, dentro dessas empresas. E a partir disso, a gente viu essa oportunidade de criar um fundo proprietário. E a partir desses investimentos nas startups, a gente deu origem ao nosso primeiro fundo de investimentos em startups de venture capital na América Latina, né? A gente aprendeu muito nessa jornada e nos últimos anos, né, a gente sempre interagiu muito com o mercado imobiliário, porque os nossos investidores são construtoras, loteadoras, incorporadoras, family offices atrelados ao setor. Então, a gente sempre interagiu muito e algo que, além desse investimento em startup, sempre muito foi pedido para nós é essa troca de conhecimento, né? E a gente sempre foi muito solícito nesse sentido. Mas a gente sempre fez isso de uma forma menos estruturada. E nesses últimos 2 anos, a gente começou a tentar trabalhar isso numa jornada mais integrada, né? Com os nossos investidores e com o mercado. E daí que surgiu o Terracota Insider, que é hoje o nosso clube de negócios, né, onde a gente conversa sobre temas, né, como eu falei, de residência sobre serviço aqui, mas a gente também fala de funding, a gente fala de uso de inteligência artificial na construção, a gente fala de construção industrializada, e a gente tanto discute esses temas para entender como que deveria ser aplicado, ou como que cada pessoa da cadeia de valor consegue se antecipar a esses movimentos, seja para aplicar algo dentro do próprio negócio, seja até para investir conosco em alguma oportunidade que a gente traz. E mais recente a gente começou a trazer essas oportunidades de investimento, né? Então, até a gente já conversou bastante, né, sobre uma delas, né, que é a da Solve, até já entrando na segunda pergunta, né, sobre alguns negócios que a gente vem fazendo, que é uma empresa que empresta dinheiro para pessoas que têm dívida condominial para ajudar essas pessoas a não perder seu imóvel no leilão, né? Então, se a pessoa tem seu imóvel sendo leiloado, ela vai perder ele a 60% do valor de mercado, né? Ou seja, ela vai perder provavelmente o maior bem da vida dela por metade do seu preço ali, né, no final do dia. Então a Solve, ela consegue emprestar dinheiro para ajudar essa pessoa a vender esse imóvel a um valor mais justo, né, no mercado, no fim do dia. E para fazer isso, né, a gente tanto investiu nessa startup,
né, com alguns dos nossos investidores, mas a gente também ajudou ela a levantar um segundo veículo, né, que é um veículo de crédito, que é um veículo onde a gente usa esse dinheiro do crédito para emprestar dinheiro para essas pessoas no fim do dia, né? E por que esse veículo é interessante, né? Porque esse dinheiro aqui, ele tem muito mais a ver com um investidor imobiliário do que com um investidor de startup necessariamente, né? Então, um é crédito, o outro é venture capital. Exato. E a gente conseguiu ver muito claro nos nossos investidores o interesse nesse mix. Porque quando a gente está investindo em venture, a gente está querendo que eles contratem pessoas, que eles investam em tecnologia. A gente espera uma rentabilidade... mais risco. Mais risco, mas tem uma rentabilidade mais elevada que a gente busca aqui, né? E quando a gente está investindo em crédito aqui, na operação imobiliária, a gente tem um imóvel como garantia, a gente tem menos risco. A fatia da carteira aqui é muito maior do que aquela lá. Exato. No investidor, no caso. Perfeito. Então a gente consegue equilibrar muito bem esses dois interesses do nosso investidor e ao mesmo tempo que a gente está ajudando uma empresa a melhorar a estrutura de capital dela, né? Porque a Solve não conseguiria ter esse crescimento se ela não tivesse esse equilíbrio no final do dia. O que eu acho legal da Terracota, assim, que a gente acompanha há tempo lá, né, o trabalho de vocês e a gente vê dos dois lados, assim, né, a startup que busca a gestora, ela não está buscando, obviamente, o capital também, mas ela está buscando também o smart money lá, né, o know-how de vocês, de mercado, de acompanharem tudo, né? Então, acho que às vezes ela até privilegia uma escolha pela Terracota nesse sentido, em detrimento de outros fundos que não fazem isso, né, não são especializados. E o lado do investidor é a mesma coisa, porque o investidor, claro que ele entra olhando para o retorno do capital, mas também para o aprendizado. E nesse ponto eu acho que existe uma entrega muito legal, né, da Terracota nesse sentido de toda a jornada, né, desde os encontros que tem, as reuniões, os eventos lá, as missões, né, agora estão com uma missão para fora, acho que é até legal falar um pouquinho das missões internacionais, teve a XSW, que vocês foram também. Sim. Uma para Nova York, agora acho que eu podia falar um pouquinho disso. Legal. Dentro dessa jornada do Insider, né, que tem toda a relação com esse clube de negócios nosso e com os nossos investidores, a gente acaba, além desses encontros, né, mais presenciais, onde a gente está puxando alguma temática do setor, a gente gosta de visitar alguns polos, né, onde a gente traz a inovação mais na pele e a gente de fato está visitando em campo, né, essa inovação, né, e que são papos um pouco mais informais até e com capô muito aberto, no sentido de que a gente consegue entrar em muito detalhe das empresas que talvez não vão ser falados em outros ambientes, né, então a gente chama isso de off-site na Terracota. A gente faz isso geralmente em Florianópolis também, né, que é a nossa casa no fim do dia, é onde a gente tem muita conexão e é um dos grandes polos de tecnologia e tecnologia imobiliária no país. Mas a gente também faz isso em outras regiões aqui no Brasil e também nos Estados Unidos ou em outros países, né? Então, por exemplo, agora o Marcos, que é um dos sócios da Terracota, ele está indo para Nova York e Boston, né? Ele vai passar 15 dias lá com um grupo seleto dos nossos investidores, onde eles vão visitar tanto tecnologias para construção. É bem bacana que eles conseguiram uma visita no MIT, justamente com os dois dos responsáveis, né, pelas teses de construção e investimento em construção lá dentro. E também em Nova York, daí numa linha muito mais de mercado imobiliário, né, de vendas, de PropTechs, né, no fim do dia. E ano que vem a gente já tem tanto uma nova visita em Florianópolis marcada, eu acho que em final de janeiro, e tem também uma visita para o MIPI em Cannes, né, na Europa. Então, isso é uma outra viagem internacional bacana. Janeiro em Floripa vai ter uma boa aderência lá. No último ano teve, e foi muito bacana. Você já pega uma praia, já aproveita. Bom, Buzi, eu queria agradecer, a gente já está estourando nosso tempo, foi muito legal. Te deixar um espaço aberto também para fazer uma consideração final e acho que é bacana também, investidores podem se aproximar, como é que funciona, tem um fundo aberto, tem o Insider, como é que aqui o investidor? Legal, eu agradeço o convite, Fred, acho que foi muito bom o papo, acho que toda essa jornada aqui no Rio Grande e que a gente está fazendo, acho que vai ser bem bacana mesmo. E em relação a conhecer mais sobre a Terracota, né, acho que a gente é bem forte nas nossas redes sociais, no nosso site. Basicamente entrando lá, né, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre esse clube de negócios, né, do Insider, vocês vão ter as páginas específicas para isso. Acessando lá, assim, é super acessível, a gente já tem um retorno super rápido também para conhecer mais.
né, o grupo, e a gente também é muito aberto com o mercado em relação à conversa, à troca, né? Então, também as nossas redes sociais aí, entrando em contato lá para conversar, seja sobre um tema específico, como foi residência como serviço, ou construção industrializada, ou funding, por exemplo. A gente debate, a gente entra nos detalhes, a gente fala coisas que aqui em 40 minutos, em uma hora, assim, a gente não consegue entrar tanto no detalhe. Então a gente está sempre super aberto aí para ter essas conversas com o mercado. Legal. Então, gente, obrigado a todos aí, espero que tenham gostado. Mais um episódio do Tijolo Cast. Obrigado, Buzi. E vamos em frente. Valeu.